Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Ao mesmo tempo que desejo Feliz Natal para todos, graças a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia são novas cada manhã. Por isso estamos aqui neste último mês celebrando o Natal, mais uma vez. Eu escolhi um texto, um único versículo, para nós entendermos bem o que é o Natal. E esse texto encontra-se em Mateus, no seu capítulo 1, versículo 21. Primeiro livro do Novo Testamento e o 21º versículo do primeiro capítulo. E ela dará à luz um filho e lhe porão o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Pai, muito obrigado pelo teu amor, tua misericórdia, pela exposição da tua palavra, que seja segundo o teu propósito, sejamos somente vasos na tua mão para fazer o que te apraz. Em nome de Jesus, amém. Podemos nos sentar e dizer, meus irmãos, em datas como essa, Natal, Páscoa, Pentecostes, seja que data for eclesiástica, nada melhor do que entender-se o verdadeiro sentido da celebração, o verdadeiro sentido do Natal. Graças a Deus tivemos aqui o jogral, que falava qual é o sentido do Natal. E já vimos que Natal não é bacalhau. Muita gente fica triste quando não consegue comer bacalhau no Natal. Natal também não são aquelas luzes, os presépios. O Natal não é o Pai Noel, o Pai Natal. Eu estava a ver hoje as lojas todas cheias. Os multicaixas nem vale a pena. Era uma avalanche de pessoas. Eu olhei e disse, mas essa gente tem paciência. O Natal não é o Pai Natal. Também não é a festa da família, embora seja muito bom as famílias se reunirem para celebrar o Natal, mas não é a festa da família. Mas afinal de contas, qual é o verdadeiro sentido desta data? Eu quero dizer, meus irmãos, o Natal não é só 25 de dezembro. O verdadeiro sentido do Natal é para se viver todos os dias. E essa passagem, quando o anjo fala a José, anuncia o nascimento de Jesus, que estava engendrado no ventre de Maria, que não vinha de carne, não vinha da semente do homem, mas era uma obra do Espírito Santo. E diz, olha, quando ele nascer, você dá o nome de Jesus. E disse qual é o motivo? Porque ele vai prosperar o povo. Temos a teologia da prosperidade. Venha Jesus, vais prosperar. Temos aquele, venha Jesus que você vai casar. Porque ele será o conservador do povo. O que vai celebrar casamentos. O abençoador. Já vi cultos até que o pastor ora e milagrosamente o dinheiro aparece no teu bolso. O financiador, ele salvará o povo de quê? Dos seus pecados. Esta é a missão de Jesus. Salvar o povo, te salvar, me salvar dos nossos pecados. Por isso nós vemos que em todos os anúncios da vinda de Jesus vem Salvador. O anjo que aparece aos pastores em Belém diz, eis que vos nasceu na cidade de Davi, Jesus, o Salvador. Trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Muita alegria porque nasceu o Salvador. Mas salvar de quê? Agora há muitos assaltos, meu irmão? Cuidado. Mas ele não veio te salvar dos assaltos. Não veio te salvar da fome, da miséria. Não veio nos salvar da guerra. Estamos a ver guerra em todo o mundo. Mas Jesus não veio salvar da guerra. Não veio salvar dos incêndios. Quero te dizer, meu irmão, Jesus nem veio te salvar da morte física. Você vai morrer mesmo fisicamente. Fisicamente vai morrer. Ele não veio te salvar disso. Olha, o que Jesus veio te salvar é maior perigo do que tudo isso que eu falei. É maior perigo do que a morte física, porque a morte física, alguém pode te dar um tiro, você morre, mas daqui a pouco o sofrimento acabou físico. Você já não sofre fisicamente. Ele veio te salvar de um perigo maior. Veio salvar dos teus pecados. As consequências do pecado. Pastor, mas o que é o pecado? Você já sentiu orgulho, sentir-se superior aos outros e ver os outros assim como pequenos? É pecado. Orgulho é pecado. Você já sentiu inveja de alguém que está a prosperar, que está a conseguir as coisas honestamente, está vencendo a vida e você sentiu inveja? É pecado.
Você já se meteu em corrupção? É pecado. Você já praticou injustiça? Quem já praticou injustiça? Foste injusto para com alguém? Devias algo a alguém? Pagaste isso com mal, alguém que te fez bem? Defendeste uma causa injusta? Fizeste aprovar o que não merecia e o que merecia reprovou? Porque o que não merecia te pagou? É pecado. Você já traiu alguém? Pode ser traição conjugal, pode ser outro tipo de traição. É pecado. Você já assassinou alguém? É pecado. Você já odiou alguém e desejou mal dessa pessoa? É pecado. Você já foi fazer macumba, feitiçaria? É pecado. Você já teve ganância, aquilo que era para muitos e você queria aquilo só para ti. E muita gente sofrendo e você só mais e mais. É pecado. Você já praticou a idolatria? Amou algo tanto mais do que o Criador? É pecado. Tudo isso e muita coisa que eu não falei é pecado. Resumo: o que é pecado? Tudo que a tua consciência diz que está errado, mas você faz mesmo assim, porque te dá prazer, porque te dá vantagem. Consciência está a dizer que é errado, mas você faz. Quando você, chefe, começa a conquistar a mulher que tem seu marido, tua subordinada, tua consciência não diz que está errado? Diz ou não diz? Mas você faz por quê? Dá prazer, mas é pecado. Quando você rouba, a consciência diz que está certo? Não diz que está errado. Mas você rouba por quê? Porque você quer prazer. O dinheiro dá prazer. Dá alegria ou não dá? Ou não dá alegria o dinheiro? Cheio do dinheiro, cheio da massa. Meu irmão, o maior árbitro, o maior juiz que nós temos está aqui. É a nossa consciência. Sabe quem te colocou aqui? Isso que diz certo, errado, luz vermelha, luz verde, é aquele que te criou. Está dizendo é pecado. Quando você mente, você está a mentir. Não, e assim eu vi, mas você não viu. Tua consciência está a te dizer, você não viu, estás a mentir. É pecado. A Bíblia diz, todo aquele que sabe fazer, sabe o que é certo, mas não faz o errado, peca. Pecado não é aquilo que você não sabe, está fazendo uma coisa errada, mas não sabe que é errado. É aquilo que você sabe que é errado e está fazendo, porque vai te dar vantagem ou vai te dar prazer. Isso é para simplificar, para entender bem o que é pecado. Por isso é que o bebê não peca, a criancinha não peca, porque ela não tem consciência ainda do certo e do errado. Por isso é que os animais não pecam. Você se for tomar banho aí no rio e um crocodilo te agarrar, ele não está a pecar. É que a tua carne para ele é gostosa. Ele não está a pecar. Não diga, esse crocodilo é muito pecador. Comeu a outra, ou o leão, ele não está a pecar. Instinto de sobrevivência. Tem que comer para sobreviver. Pecado é algo consciente. Mas agora eu quero te dizer, meu irmão, pecado é algo terrível diante de Deus. Para entender melhor, Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado, porque Ele é santo. E o pecado afronta a santidade de Deus. Deus tem ódio do pecado, mas Ele ama o pecador. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Você está a pecar, Ele te ama. Mas o que você está a fazer, Ele odeia. Pecado é algo terrível. Mas você sabe por que o pecado é algo terrível diante de Deus? Porque o pecado é causa da desgraça na terra. Você às vezes não vê pessoas a dizerem, mas se Deus existe, por que está a acontecer isso? Se Deus existe, por que tanta injustiça? Porque se Deus existe, por que aquele que é injusto conseguiu prevalecer? Tudo que você vê na terra, o sofrimento, a desgraça, tudo. Qual é a causa? Pecado. Muita gente está sofrendo na terra. Guerras, pecado. Fome, pecado. Injustiça, pecado. Então por isso é que Deus odeia o pecado, porque, meu irmão, todo sofrimento na terra, a causa é pecado. Você está contente com o pecado? Quem está contente com o pecado? Eu também estou zangado com o pecado. Mas pecado é que está fazendo tanta gente sofrer assim. Eu se pudesse pegar nesse pecado, lhe esmagar mesmo, olha, e ele esmagar sem misericórdia. E como Deus odeia o pecado, porque é causa da desgraça, do sofrimento na terra, então Deus na sua palavra diz que eu vou dar um salário ao pecado. Eu vou dar um salário. Quem gosta do salário? Todos têm salário, não é? Pecado também tem salário.
Mas o salário do pecado, diz a Bíblia, é morte. Mas quando a Bíblia está a dizer que o salário do pecado é morte, não quer dizer que o pecado, lhe dá um tiro, extinguiu. Lhe dá um tiro, desapareceu. Não. A Bíblia, quando fala morte, está a falar inferno. A Bíblia, quando está a falar de morte, está a falar um lugar, está mesmo na Bíblia, onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Você está a imaginar o que é isso? Um lugar onde o bicho está aí a dançar no fogo, o fogo também não se apaga, ele também não morre. Esse salário, isso é que a Bíblia chama de morte. Diz que são trevas exteriores, escuridão exterior. Fala que é um lugar onde existe pranto e ranger de dentes. Você sabe o que é ranger de dentes? A pessoa quando está sentindo uma dor profunda, aí você fica com o dente assim. É o ranger de dentes. Pranto e ranger de dentes. É o salário do pecado. Eu quero dizer, meu irmão, eu posso te perguntar, dizer, você conhece uma pessoa azarada? Que só lhe acontece coisas erradas, coisas más? Conhece uma família azarada? Não há maior azar do que você assumir as consequências do pecado. Esse é o maior azar. Em 2 de Pedro 2, 4, 9, a Bíblia fala dos anjos que pecaram. Porque o pecado começou no mundo angelical. E diz que Deus não perdoou os anjos que pecaram. E os lançou em profunda escuridão das trevas, aguardando para o dia do juízo. A Bíblia está a falar os anjos de que pecaram. Hoje, eles são os demônios. E o chefe deles é Satanás. Você vê que a obra de Macumba é só na escuridão, começa à meia-noite. Porque eles estão lançados na escuridão, conforme diz a Bíblia, na escuridão das trevas. São tenebrosos. A obra de feitiçaria, eles são patrocinadores, mas à noite, a casa escura, porque foram lançados na escuridão das trevas. Eles foram anjos bons que pecaram. Diz, Deus não perdoou. E sabe o que é que diz essa passagem de 2 de Pedro 2, 4 a 9? Diz que também Deus não vai perdoar os homens que pecaram. Assim como Deus não perdoou os anjos, também não vai perdoar os homens que pecarem. Mas como Deus ama o homem, então diz João 3 a 6, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso Deus mandou o Salvador. Nasceu o Salvador. Porá o nome dele Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus. Então dá graças a Deus. Obrigado pelo Salvador. Obrigado pelo Salvador. E é isso que nós estamos a comemorar aqui. Chegou o Salvador. Glória a Deus. Deus amou o mundo, que enviou aquele que em hebraico se diz Yeshua, a Mashiach. Jesus, o Cristo. A ordem que ele deu depois de cumprir tudo é: ide por todo o mundo, pregai esse evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Meus irmãos, quando dei aqui estudo, eu estava a dizer que crer não depende de nós. Pregar sim. Crer não depende de ti, prega somente. Prega, e minha missão é pregar. Agora quem crer e não crer, isso já não é comigo. Isso já é o Espírito Santo que vai sondando os corações e vai vendo, não, esse está no pecado, mas esse quer deixar o pecado, embora o pecado tenha prazer, embora o pecado lhe dá vantagem, mas ele quer deixar. E o Espírito Santo vê também, esse está no pecado, mas gosta do pecado e não quer deixar. Quem crer e for batizado será salvo. Quem creu e já foi batizado, levanta a mão. Quem creu e ainda não foi batizado? Está a faltar um passo. Não demora muito, corre já para o batismo. Corre já para o batismo. O batismo, quando você é mergulhado, quer dizer, morreu aquele homem pecador, aquele homem condenado, aquele homem que estava aí para o inferno. A água é como se fosse a sepultura, a terra, tal te enterrar, morreu. Depois, quando ele levanta, porque você não fica lá no fundo da água, te levantam, quer dizer, agora nasceu uma nova criatura. Nasceu um outro nome, glória a Deus, salvo por Jesus. Quer dizer, meu irmão,
Jesus não foi alguém comum. Jesus foi profetizado desde Gênesis. Todos os profetas profetizaram de Jesus. Na sua vinda, mensageiros angelicais se revelaram. Anjo apareceu a Maria, anjo apareceu a José, anjo apareceu aos pastores de Belém. Fenômenos sobrenaturais aconteceram. Apareceu uma estrela nunca antes vista, que guiou os magos até onde ele havia nascido. Jesus mostrou poder sobrenatural sobre as doenças, sobre a morte, ressuscitando morte, vencendo as forças da natureza, dizendo ao vento, quieta-te, e o mar, acalma-te, e acalmando assim uma tempestade. A vinda de Jesus mudou o calendário, por isso hoje estamos em 2024, não é depois de Sócrates, não é depois de Aristóteles, é depois daquele que marcou o mundo, depois de Cristo. Glória a Deus. Foi denominado como Deus forte por Isaías, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Qual é o método que Jesus usa para salvar? O primeiro método é pagar. Ele veio e pagou por todos os nossos pecados. Quando ele foi humilhado, morreu na cruz, estava a pagar a tua dívida, a minha dívida. Anulou todos os nossos pecados. Quando ele disse na cruz, está consumado. Todo o preço que requeria a tua redenção e a tua salvação estavam pagos. E com esse sacrifício, Jesus apaga todos os teus pecados. Nem que você tivesse pecado como o de Hitler, que matou milhões e milhões, mas você no fim da vida, você se arrepende, se converte, todo o pecado está apagado. Por isso que aquele ladrão que mesmo na cruz disse, Senhor, lembra-te de mim quando entras no teu reino. Jesus olhou para ele e disse, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Está pago. Todo o teu pecado já foi apagado. O que é que eu tenho que fazer? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério pela presença de Deus. Atos 3:19. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e então venham tempos de refrigério. A mesma mensagem que pregou Jesus, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mesma mensagem que pregaram os apóstolos, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por isso é que eu não prego a mensagem da prosperidade. Por isso é que eu não prego, venha a Jesus, Deus vai te dar, vai te financiar, não. O maior financiamento que Deus pode te dar é perdoar os teus pecados e salvar a tua alma. Arrependimento. A palavra arrependimento vem de metanoia. Quem que chora, chora, mas amanhã vai fazer a mesma coisa. Vai repetir. Arrependimento é metanoia. Metanoia quer dizer mudança de pensamento. Você, enquanto não muda de pensamento, tuas práticas também não mudam. O provérbio diz, como o homem pensa, assim ele é. Como ele pensa, assim ele age. Você só vai deixar de cometer coisa errada quando você, na tua mente, dizer, está errado, eu já não faço isso. Arrependimento é mudança de pensamento. Se o teu pensamento não muda, tuas práticas também não mudam. Você pode ir na cadeia, te prenderem, mas você sai, não mudou. Você só vai dizer, não, você me apanharam porque eu fui burro, mas agora você é esperto. Não é isso, irmãs em Cristo. O marido quando trai, vou te deixar, não me deixa. Nunca mais vou fazer, mas daqui a pouco, voltou lá na casa. Porque ele não mudou de pensamento, não muda de atitude. Conversão. Arrependei-vos e convertei. Se arrependimento é mudança de pensamento, conversão é mudança de direção. Eu estava aí nessa direção, agora digo, nessa direção não está certa, vou nesta. Arrependei-vos e convertei-vos. Quando você realmente se arrepende e se converte, você vê que até as pessoas dão um testemunho. Esse vizinho antes não era assim. O que aconteceu com ele? Esse colega de trabalho não era assim. O que aconteceu com ele? Essa minha amiga antes não era assim. O que aconteceu com ele? Antigamente era uma pessoa problemática, confusionista. Agora, uma pessoa de paz, de harmonia. O que aconteceu com ele? Quando o mundo não dá esse testemunho, você não se arrependeu nem se converteu.
Porque quando você se arrepende e se converte, vem algo também que se chama novo nascimento. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez. E Jesus disse: aquele que não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Novo nascimento. Houve um câmbio quando de novo nasci. Houve um câmbio quando de novo nasci. Houve um câmbio quando de novo nasci. Houve um câmbio. As cucas que eu torrava, as damas que conquistava, já não conquisto mais. as farras que eu farrava, já não as farro mais. Houve um câmbio quando de novo nasci. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quando não houve esse câmbio, só houve uma mudança. Antes não ia para a igreja, agora vai na igreja. Quem não nascer de novo não verá o reino dos céus. Não verá os seus pecados perdoados e apagados. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero dizer, meu irmão, há mensageiros que pregam muito para os crentes. Mensagem só pega para os crentes. É a irmã que pinta, é a irmã que põe a saia. Eu não me preocupo muito com o crente. Me preocupo mais mesmo com aquele que está no mundo perdido. O crente já está na igreja, está ouvindo todos os dias a palavra. A Bíblia diz que uma terra, quando embebe muita água e não produz bom fruto, já está reprovada. Se você está sempre a ouvir a palavra, não muda, vale a palavra mais que vai te mudar. Estou preocupado com aqueles que nunca ouviram, glória a Deus, para que se arrependam e se convertam. Agora a irmã que põe saia curta, a irmã que põe... Epa, minha irmã, já ouviste tudo. Quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Comemorar Natal sem se ter arrependido e convertido é como aquele que põe vinho novo, mas em odres velhos. A Bíblia diz... Não se pode, Jesus disse, não se pode colocar vinho novo em odres velhos, porque grande será a rotura. Não se pode pôr remendo novo no pano velho. O odre vai explodir e a rotura do pano vai ser maior. Vinho novo tem que se pôr no odre novo. Natal é vinho novo. E a sua vida também tem que ser nova. Se não está a comemorar aqui Natal, como comemorar Natal se você não está salvo? Você está condenado ao inferno. Santo Agostinho dizia: estar preparado para morrer é viver todos os dias como se fosse o último. Você todo dia faz de conta que é o último dia. Vou perguntar, meu irmão, se você soubesse que hoje ou amanhã é o teu último dia, como é que você vivia? E pagar dívida? Epa, eu não quero morrer com dívida. Quem tem que pedir perdão? Vou lá pedir perdão, olha, me perdoa. O que ia fazer mais? Ia na mulher que você tem traído, olha, me perdoa. Foste fiel a mim, mas eu te traí toda a vida. Vai me perdoar, querida? Toda a gente quer partir bem, amém? Então ser salvo é você fazer cada dia como se fosse o último dia. Um dia você vai acertar mesmo. Por isso eu quero dizer, meus irmãos, Natal é isso. Eu, se não cresce absolutamente nisso, eu estaria no mundo ainda. Porque há muita coisa que me dava prazer, mas era pecado. Muita coisa que me dava vantagem, mas era pecado. Mas eu disse, não. Salvação eu não largo por nada. Por nenhum prazer e por nenhuma vantagem. Porque que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E que dará o homem a recompensa da sua alma? Este é o Natal. Feche os teus olhos. Comece a refletir e a pensar bem. Amanhã estamos a comemorar o Natal. Será que você vai comemorar o verdadeiro Natal? Vinho novo, em odres novos. Será que a vinda do Messias, conforme diz a Bíblia, porque ele veio salvar o povo dos seus pecados. Será que ele salvou dos teus pecados? Ou se você morrer hoje, você vai pagar pelos teus pecados. A Bíblia diz, terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Morte eterna é a maior desgraça. Eu quero dizer, meu irmão, grave isso que eu estou a dizer. O pecado nesse mundo tem muita força. O pecado tem muita força. O pecado é gigante.
E vou te dar outra notícia. Você com tua força não vai conseguir vencer o pecado. Você sabe como é que você vence o pecado? Quando você se arrepende e se converte, Deus coloca em ti o Espírito Santo. Essa é que te capacita para você vencer o pecado. Se você não tiver o Espírito Santo, nunca você vai vencer o pecado. Jamais consegue vencer o pecado com a tua força. Vamos estar de pé. Nasceu o Salvador. Ele veio nos salvar dos pecados.